Imagina que você vai fazer uma viagem e você passa por essa situação. Aqui tá chovendo e repangalejando. Para você ficar tranquilo, tranquila, o avião não caiu, tá? O vídeo só foi cortado antes. Como você se sentiria ao saber que o seu avião foi atingido por um raio? Vamos entender se a gente precisa ficar com medo ou não? Como os raios são formados? Nós temos aqui uma situação de tempestade. O céu muito carregado, nuvens a ponto de precipitarem, e temos a cidade embaixo. Nesse caso aqui, a nossa configuração tá para as nuvens estarem bem altas, 14 quilômetros, e a carga é bem pequenininha. Estou sem para-raios, tudo bem? Dei o play, não acontece um raio porque a diferença de potencial entre as nuvens e a Terra não é grande o suficiente para que o ar, que é um isolante elétrico, passe a se comportar como um bom condutor elétrico. Vou aumentar a quantidade de cargas nessa nuvem e como se dá a eletrização dessa nuvem. A nuvem é formada por gotículas de água, partículas de gelo, uma nuvem passar por outra ou a interação entre essas partículas da própria nuvem fazem com que ela se eletrize, tá? E aí, perceba comigo que a nuvem está carregada negativamente, ela tende a se carregar negativamente na parte de baixo dela, a parte mais próxima ao solo, e isso induz uma repulsão dos elétrons aqui na superfície da Terra. Então, você fica aqui com falta de elétrons, por isso que tem esses maisinhos aí. Você vai ter, nesse caso, um campo elétrico. Dependendo da diferença de potencial entre a nuvem e a Terra, o raio acontece, beleza? Então, olha só, nessa nossa nova situação, minha nuvem alta, mais ou menos carregada, eu ainda não consigo obter um raio. Eu vou diminuir a altura dessa nuvem, vou colocar ela a 2 km de altura. Continuei com a mesma separação de cargas, olha lá. Agora sim, eu tenho o ar se comportando como um condutor. Percebe que o raio caiu nesse edifício em azul? Mesmo com ele sem para-raios? Isso acontece porque o seu edifício azul, ele é o mais alto da região e o mais pontiagudo. As cargas elétricas, elas são atraídas para as regiões mais pontiagudas de um condutor, beleza? Eu coloco aqui um para-raios. Eu estou colocando um condutor pontiagudo no ponto mais alto da região. Ele vai atrair essa descarga elétrica, beleza? Então, se eu der o play aqui de novo, continua caindo no prédio azul, agora porque ele tem para-raios. Mais uma coisa para a gente observar aqui. Vou colocar tanto o vetor campo elétrico quanto as superfícies equipotenciais. O vetor campo elétrico são essas setinhas, ele está orientado para cima, porque as cargas elétricas negativas estão em cima. Lembra, campo sai das positivas e entra nas negativas. E aí a gente tem aqui, ó, uma diferença de potencial bem grandona. Aqui em cima, perto da nuvem, um potencial negativo de 10 à oitava, né? 6 vezes 10 à oitava. E aqui embaixo, negativo de 3 vezes 10 à sétima. É uma diferença de potencial grande o suficiente para que o ar se comporte como um bom condutor elétrico. Diferença entre raio e trovão. Raio é
a luz, beleza? Trovão é o barulho do ar sendo, bem entre aspas, tá? Rasgado pela descarga elétrica. Esse ar, ele vai sendo ionizado, ele vai esquentando e durante a expansão ele faz um barulho que é o trovão, beleza? Percebe que a sua superfície equipotencial aqui na superfície da Terra, ela tem esse contorno aqui, ó, perto do seu para-raios. Aqui se torna uma região de distância menor, beleza? Por isso que o raio ele vem para essa região de para-raio, que é onde é a região pontiaguda, beleza? Vou colocar aqui, ó, mais cargas, perceba que aí, ó, a minha diferença de potencial aumenta, meu raio continua acontecendo, mesmo se eu levar essa nuvem mais para cima um pouquinho, eu continuo tendo uma diferença de potencial suficiente para o ar se tornar um bom condutor elétrico. Vamos dar uma olhada no que acontece tanto com o potencial elétrico quanto com o campo elétrico de um condutor eletrizado. Eu vou desenhar aqui um condutor, ele é feito de um material condutor, então metal, por exemplo. Vou desenhar ele fechado para ele ser um corpo, beleza? Vou eletrizar este corpo. Olha lá. O que a gente está vendo é o campo elétrico. Percebe que enquanto ele carrega, existe campo elétrico dentro e fora. Agora que ele está entrando em equilíbrio eletrostático, o campo dentro dele é nulo. Por que que isso acontece? Porque quando o meu condutor entra em equilíbrio eletrostático, as cargas que estão nele param de se mover. Equilíbrio eletrostático, beleza? Essa movimentação de cargas só se dá enquanto ele recebe essas cargas. E elas tendem, inclusive, a se posicionarem na superfície externa do condutor. Tranquilo? Então, aqui em volta, você teria cargas positivas. Meu campo está saindo da superfície desse condutor. Tranquilo? Vamos dar uma olhada o que acontece com o potencial elétrico dele. Olha só, ele já está totalmente carregado, não mexi. Dentro do condutor, você tem um potencial de 12 volts, assim como na superfície. A gente não carregou ele com esse potencial elétrico de 12 volts? Então, dentro e na superfície, nós temos o potencial igual. Agora, perceba que eu saindo aqui da superfície, ó, ela já começa a apresentar uma queda no potencial elétrico. Conforme eu me afasto mais da superfície, o meu potencial cai mais ainda. E durante a deseletrização deste condutor, o meu potencial vai diminuir. Aqui eu fico com essa pontinha de 12, tá? E o meu campo elétrico agora ele também não é nulo dentro, porque eu tenho uma ponta, eu tenho uma região onde há cargas elétricas, beleza? Agora, eu tenho esse meu condutor esquisito aí, né? Ele é fechado, mas tem uma ponta. Vamos ver como as cargas vão se distribuir? Olha lá. Eu tenho o mesmo potencial em todos os pontos do meu condutor. Tenho a queda na vizinhança e dentro do condutor eu tenho o mesmo potencial da superfície. Agora, olha o campo elétrico.
Você percebe comigo que os tamanhos das setinhas na ponta do nosso condutor é maior do que em qualquer outra região? Isso acontece porque as cargas elétricas, elas tendem a se acumular nas pontas dos condutores. Belezinha? Então, olha só, dentro do condutor nós temos campo elétrico nulo. Chegou na superfície, no raio desse condutor, o nosso campo elétrico vai ter metade do valor máximo. Esse valor máximo ocorre em que ponto? No ponto imediatamente vizinho da superfície. Na superfície, o seu campo não é máximo, beleza? O seu campo é máximo na vizinhança do seu condutor, beleza? Você tem que sair dele para ter o campo máximo. Lembra que esse campo diminui com o quadrado da distância, beleza? Quando a gente olha para o potencial, e aí nós vamos olhar para o módulo, porque isso aqui vai valer tanto para um condutor eletrizado positivamente quanto para um eletrizado negativamente. Dentro do condutor, até a sua superfície, raio R, você tem o campo constante máximo, e a partir do instante, do momento que você sai da superfície do condutor, o seu potencial diminui conforme a distância aumenta. Não é com o quadrado, tá? Quadrado é só o campo elétrico.